Você que nos assiste pela internet não teve oportunidade, jejue amanhã ainda. É o último dia, mas o Senhor recebe, amém? Glória a Deus. Nós vamos estar compartilhando a palavra do Senhor no livro de Neemias. O irmão Nando vai colocar no telão para nós acompanharmos juntos. Enquanto ele vai preparando, vamos estar orando, queridos. Pai, em nome de Jesus, como nós louvamos aqui, Senhor. Nós, Pai, somos totalmente dependentes do Senhor. Sem o Senhor nós não vivemos, nós vegetamos, nós perecemos, ó Pai. Tu és a razão do nosso viver. Tu és, Senhor, mais importante do que o ar que eu respiro. E agora, Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai. Existem corações, ó Pai, que precisam ouvir a Tua voz de esperança, a Tua voz de cura, a Tua palavra que traz restauração, que traz, Senhor, reedificação, a Tua palavra que nos liberta, meu Pai, a Tua palavra que nos dá ânimo e aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus, fala conosco nesta noite, que a mesma unção que o Senhor derramar aqui neste lugar, que seja, Pai, derramada nos lares, nas casas dos irmãos que estão participando do culto, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que o Teu nome seja glorificado. Amém, queridos? Aleluia! Nós vamos começar lendo o texto de Neemias. Está aqui no telão, se você quiser acompanhar aqui no telão, ou no seu celular, tablet, Bíblia. Aleluia! Glória a Deus! Diz assim a palavra do Senhor, Neemias capítulo 1. Neemias, o título é, Neemias sabendo do triste estado de Jerusalém, ele ora a Deus. Versículo de número 1 diz assim, as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Versículo de número 8. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. E esses ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força, e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os meus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem,
Então era eu copeiro do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Hoje o texto que nós vamos falar sobre Neemias. Estamos no mês onde Deus tem nos direcionado, que seria um mês de restauração. E nesta noite eu quero compartilhar com vocês sobre reedificando os muros. Reedificar os muros. Amém? Nós estamos aqui lendo um texto de um período pós-exílio dos judeus. Provavelmente quem escreveu esse texto foi Neemias e Esdras. Agora, queridos, Neemias, ele escreveu esse texto. Você percebe que no primeiro versículo fala que foi no mês de Quisleu, ou Kislev. Está aqui no versículo de número 1. E o que significa Quisleu? O que significa Kislev? Você sabe que para o judeu tudo tem um significado. O mês Quisleu, ou Kislev, para o judeu, significa confiança. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro no outro salão, mais ou menos no final do ano, não me lembro exatamente o dia, mas eu estava compartilhando uma palavra, um outro texto, que falava sobre o mês de Quisleu. E naquele culto, a família do Wagner, da Patrícia e do Mateus, eles tomaram posse da palavra, e naquele dia, era um domingo de manhã, eles entenderam que Deus estava falando com eles, e eles então tomaram uma decisão de abrir um salão de corte de cabelo em frente à igreja. E ele falava assim: pastor, Deus falou comigo nessa palavra, e foi tão profundo que Deus falou, que eu vou começar a obra, vou começar a construir os muros, e eu vou colocar o nome na barbearia de Kislev. Se você for lá, você vai ver lá Kislev. Quem já cortou o cabelo na Kislev? Eu já, o Fê já. Aleluia, o Nando está levantando a mão, meu filho. O Felipe foi um dos primeiros lá. A Viviane já levou logo 3. Aleluia. Eu acho que ela estava pensando assim, leve 3 e pague 1, alguma coisa assim. Mas, querido, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, nesse tempo difícil, nesse tempo de incertezas que nós estamos vivendo, é tempo de confiar no Senhor, não nos homens. Não é tempo de você confiar na economia, nem do Brasil, nem dos Estados Unidos, nenhuma economia mundial. Não é tempo de você estar confiando na ciência. Não é tempo de você estar confiando em governantes. Não é tempo, querido. É tempo de você, muito menos, confiar na imprensa, que é manipuladora e mentirosa. São tempos de nós estarmos confiando em Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero te perguntar nesta noite, qual o muro da sua vida que você precisa reedificar hoje? Todos nós temos muros. Qual o muro, qual área da sua vida precisa ser reedificada, reconstruída, restaurada? Qual o muro que está derrubado? Qual o muro que você precisa levantar hoje com a palavra de Deus e com a tua fé? Qual o muro, querido? Isso aí é pessoal, porque é de cada um. Às vezes é o seu muro familiar que não está bem. Às vezes é o seu muro da saúde que não está legal. Às vezes é o muro financeiro que não está indo bem. Ou talvez o muro profissional. Ou o muro espiritual, que é o mais importante de todos, como nós pregamos aqui domingo, que a área espiritual é a mais importante. Qual muro da sua vida precisa ser reedificado? Nós estamos nos tempos, querido, de novos começos,
Depois dessa pandemia, o mundo nunca mais será o mesmo. A igreja nunca mais será a mesma. As pessoas nunca mais serão as mesmas. Nós estamos no mês de julho. Nós estamos, para nós que cremos na palavra, que temos Deus, nós não estamos no tempo dos fins, do caos, do desânimo. Não. Nós estamos num tempo de novos começos. Amém? Aleluia! Deus tem um novo começo para você. Deus tem um novo começo para mim. Tempos de novos começos. Tempo de reedificar os muros da nossa vida. Quem crê, diga amém. Aleluia! E aqui no versículo 1 fala que ele estava em Suzã, a fortaleza. Queridos, nós temos muitas fortalezas nas nossas vidas. Nós temos fortaleza na nossa mente. Nós temos fortalezas que nos prende na mente, no corpo, no tempo. Existem pessoas presas ao passado. Existem pessoas estagnadas. Existem pessoas com medo. E o medo te paralisa e não deixa você avançar. Nós temos, querido, fortalezas espirituais. Por exemplo, a falta de perdão é uma fortaleza na sua vida que vai te prender, que não vai deixar você avançar, que não vai deixar você reedificar os muros que precisam ser reedificados, que não vai deixar você viver as grandes coisas do Senhor, porque a falta de perdão é uma fortaleza que te prende ao seu passado. Alguém, alguma situação que te feriu, te traiu, te magoou, fez você sofrer e você não consegue perdoar, esquecer e abençoar pessoas ou situações, e isso cria uma fortaleza na tua vida que você fica preso ao tempo. Falamos domingo que não há tempo mais para ficar lambendo as feridas do passado, gente. É hora de recomeçar. Não é tempo mais de ficar chorando os seus lutos. Lembra do louvor Restitui? Aquilo que foi festa um dia, agora é luto. Não há mais tempo para ficar preso, irmão, chorando lutos do passado. É tempo de você se levantar e avançar. Lembra de Josué e Moisés? Moisés era o grande líder de Israel, profeta de Deus na terra, um homem muito usado por Deus. E Josué seria o seu sucessor. E Moisés, então, ele morreu com 120 anos. Moisés ainda fez a última caminhada dele, o último Cooper dele. Ele sobe na montanha, vê a terra prometida. Então Moisés morre. E Josué, que era para ser o sucessor, e era o sucessor, Josué precisaria continuar avançando. Josué precisaria continuar crescendo, levando o povo para entrar na terra prometida. Só que quando Moisés morre, Josué para. E quando Josué para, o povo de Israel inteiro parou também. Então Deus, quando vê Josué naquela situação, vê o povo de Israel estagnado, chorando, luto, Moisés já tinha ido, já tinha morrido, e eles estavam estagnados, parados. Então Deus vai até Josué e diz assim: Josué, levanta, meu servo Moisés já morreu, já passou. Agora eu vou continuar a obra que eu comecei com Moisés, eu vou continuar com você, Josué. Aleluia! Querido, você que está aqui nesta noite, ou você que nos acompanha pela internet, se você ainda está parado, estagnado, o Senhor manda te dizer: levanta, é tempo de levantar, é tempo de avançar, é tempo de recomeçar. Não olhe para trás, o que passou, passou, olhe para frente. Aleluia, irmão. Não vamos ficar chorando o que passou. O primeiro semestre já passou, irmão. O que tinha que acontecer já tinha que ter acontecido. Se não aconteceu, levanta e continua andando. Aleluia, nós já estamos em julho. E tem gente que está lá com a cabeça em fevereiro. Em fevereiro começou a crise. Em março eu tive que fechar minha empresa. Em abril eu fui mandado embora, irmão.
primeiro semestre já foi, já é passado. O nosso Deus não é Deus de passado, o nosso Deus é um Deus de presente e de futuro. E hoje Deus tem uma palavra para hoje e para frente para você. Aleluia! Está lá Josué então, querido. E Deus então começa a falar com Josué: Josué, eu serei contigo. Assim Deus fala comigo e com você hoje, amém? Deus não está falando mais com Josué, está falando comigo e com você. Eu sou contigo. Levanta, anda, faz esse meu povo entrar na terra prometida. Assim como eu prometi para Moisés, eu prometo para você que eu serei contigo todos os dias na tua vida, Josué. Eu serei contigo nos tempos ruins, nos tempos bons, na chuva, nos dias de sol. Eu serei contigo na doença, na cura. Eu serei contigo na escassez ou na abundância. Eu serei contigo em todos os dias. Aleluia! O nosso Deus é conosco todo dia, querido. Seja qual o tempo que você estiver passando. Às vezes o tempo de Neemias aqui, um tempo triste, um tempo de choro. Mas Neemias, ele não parou. Josué se levantou com a voz do Senhor. E o Senhor disse: Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. Josué, medita nas escrituras, para que você tenha prosperidade. Não desvie para a direita, não desvie para a esquerda. Fica firmado na minha palavra. Não temas, eu sou contigo por onde você andar. Aleluia! Deus te trouxe aqui para dizer: Ele é contigo por onde você andar. Seja, meu irmão, ainda que você tenha que andar no hospital, Deus é contigo. Ainda que você esteja no vale da sombra da morte, Deus é contigo. Ainda que você tenha que passar pelo fogo, o fogo não te queimará. Ainda que você precise passar pelas muitas águas, elas não te afogarão, porque o Senhor é contigo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Odres velhos, quando recebem vinho novo, eles se arrebentam. Nós precisamos tirar a velha mentalidade para receber o novo do Senhor na nossa vida, amém? Deus tem um vinho novo para nós esta noite. Deus tem um vinho novo nesse tempo para nós, querido. É um tempo de novos começos. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Agora, cuidado com uma coisa. Cuidado com as fortalezas em cima de outra fortaleza. Vou explicar o que é isso para você. É quando você cria uma fortaleza em cima de uma fortaleza que você acha que você já está forte. A gente chama de fortaleza sobre fortaleza. Cuidado. Por que cuidado com isso? Vou dar um exemplo prático para você entender. Quando eu me converti, eu quis me guardar. Esperei 4 anos no Senhor para casar virgem. Então, quando vinham mulheres bonitas, eu ficava armado, eu ficava esperto, eu ficava ligado, eu ficava assim no Espírito Santo para não cair em tentação. Então, eu vigiava em tudo, irmão, em tudo. E às vezes era até radical, mas muitas vezes você tem que ser radical para que você não corra o risco de cair. Eu era tão radical, irmão, que mesmo solteiro às vezes, indo para a vigília, indo para o monte, indo para uma igreja, eu evitava levar uma irmã sozinha comigo no meu carro. Sempre levava mais uma outra pessoa. A gente ia orar, ia no monte, ia para a igreja. Lógico que a gente não estava pensando em fazer coisa errada. Mas para evitar qualquer tipo de tentação, a gente sempre chamava mais algum, mais outro. E aí, eu lembro que quando vinha, às vezes, uma pessoa que aos meus olhos não era bonita, no meu padrão, porque essa questão de beleza é muito pessoal, amém, irmão? Porque às vezes tem uma pessoa que não é bonita para você, para outra pessoa é linda, sim ou não? Isso é muito pessoal. Então, quando vinha uma que não era muito bonita, eu até brincava com os irmãos, falava assim: essa daí nem no mundo eu saía com ela. Quanto mais agora que eu sou crente. Então, essa aqui eu não preciso nem tomar cuidado, porque não é o meu tipo, né? Pode ser bonita para você, mas não é o meu tipo. E eu baixava as guardas.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Com as bonitas, com as Ferrari, eu vigiava. Com as outras que eu achava que não, eu nunca sairia, eu baixava as guardas. E foi com uma dessas que eu disse que quase não sairia, que quase eu caí. Porque eu estava com as baixas guardas. Eu criei uma fortaleza, em cima de uma fortaleza minha, que eu dizia, com essa daí eu nunca vou cair, jamais. Nem se eu não tivesse Jesus, com ela eu não saio, nem de graça. Nem se me pagar eu saio com uma menina assim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Então, cuidado com as fortalezas. Cuidado com aquilo que você fala, não, isso aqui eu não caio não. Isso eu não preciso vigiar mais. Isso aqui eu preciso vigiar. Isso aqui não, aí, pastor. Isso aqui eu tiro de letra. Cuidado, querido. Cuidado. Não crie uma fortaleza em cima de outra fortaleza. Quem entende, diga amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Mas Neemias, o que significa Neemias? Kislev, Kisleu significa confiança. E o nome de Neemias? Lembra que eu falei domingo passado que para o judeu todo nome tem um significado? Quem estava no culto domingo? Alô, amém. Neemias significa confortado por Deus. Bonito esse significado, né? Quantos querem ser confortados por Deus essa noite? Aleluia. Então, querido, sinta-se confortado por Deus, porque Deus te trouxe aqui hoje, nessa crise, nessa pandemia, nessa doença, nessa luta, nesse caos. O Senhor te fortalecerá, Ele se levantará ao seu favor, e o Senhor manda te dizer nesta noite, eu vou confortar você, eu vou confortar a sua família, creia, confie em mim, eu não falho, jamais eu falharei, eu sou fiel, aleluia, sinta-se confortado por Deus, pela sua palavra, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia, queridos. Continuando o texto, a gente começa a ver agora algumas características de Neemias, e a gente vê o amor que Neemias tinha pelo seu povo e pela sua cidade. A preocupação, através da preocupação de Neemias, a gente vê o quanto ele amava os seus irmãos. Neemias, querido, ele estava no conforto do palácio. O que nós lemos aqui? Qual que era a função dele? Ele era o quê? Copeiro de quem? Do rei. Neemias vivia no palácio, comia as melhores comidas do palácio, as melhores bebidas. Ele não precisava nem se preocupar com Jerusalém, mas pelo amor que ele tinha, ele se preocupa com os seus irmãos que estão em dificuldades. Neemias, querido, ele entendeu uma coisa. Ele podia servir ao rei, mas antes de servir ao rei, ele servia ao rei dos reis. Aleluia, aleluia. E Neemias então, queridos, ele demonstra essa preocupação com as outras pessoas. Outra característica que a gente vê em Neemias, ele não é egoísta. Porque o que é a pessoa egoísta? Ah, eu estando bem, você que se dane. Ah, eu estou bem. Você perdeu o emprego, eu não perdi o meu. Ah, você não tem contas, dinheiro para pagar a conta? Ah, eu tenho. Então, eu só penso em mim. Neemias não. Neemias estava lá com as contas pagas, morava em palácio, comendo do bom e do melhor, mas Neemias, ele não é egoísta. Aleluia! Querido, não seja egoísta, tenha amor pelo próximo, amor pelo seu irmão, louvado seja o nome do Senhor. Vamos aprender com Neemias a reedificar os muros da nossa vida, e uma das coisas que nós precisamos para reedificar os muros é o amor. Aleluia! Talvez você vai edificar os seus muros, e você precisa ajudar o teu irmão a edificar os dele também. Nós não podemos só ser egoístas, só pensar na gente. Você tem que perguntar para o teu irmão o que Neemias fez. Neemias, ele vai e pergunta, como é que estão meus irmãos, como é que está o meu povo? E pelo texto que a gente lê, a gente percebe que Neemias, ele recebe as piores notícias que ele imaginava receber, irmão. O seu povo está na miséria. O seu povo está com desprezo total. As portas da cidade foram todas queimadas. Os muros de Jerusalém estão todos destruídos. Ou seja, é um caos total. Olha a notícia que Neemias recebe. Qual é a notícia que você tem recebido nesses últimos dias? Conversando com alguns irmãos, eu sei que as notícias não são boas. As notícias para Neemias também não eram boas.
Olha a notícia que chega para ele, a mensagem, o quadro, um caos total, tudo destruído, queridos. Agora, como que Neemias reage a essas notícias? E outra pergunta importante, como você reage às notícias que chegam até você? Porque a forma como você reage vai determinar a tua vitória ou a tua derrota. Porque Neemias, querido, ele chora, ele fica triste, ele fica preocupado com as notícias, sim. Ele sente a dor dos seus irmãos, sim. Mas Neemias, ele não se entrega, ele não desanima, ele não perde a esperança, ele não joga a toalha, ele não abandona a sua fé, ele não abandona a sua igreja, ele não abandona Deus, ele não abandona os seus irmãos, ele não abandona Jerusalém, ele vai lutar. Então a forma como você reage às notícias ruins que chegam na sua vida é o que vai determinar a sua vitória ou a sua derrota. Quantos me entendem nesta noite? Aleluia, glória a Deus. Neemias, então, a gente vê nos textos que ele se entristeceu, sentiu a dor, chorou. Só que agora o que ele faz? Como homem de Deus, ele vai jejuar e orar por vários dias. Por vários dias, querido. Eu sei que alguns irmãos falam, mas pastor, esse ano a gente está jejuando tanto. Sim, irmão. O jejum não é algo que você fala assim, todo ano eu vou jejuar no mesmo dia, no mesmo mês, tantos dias. Não. O jejum é algo que o Senhor nos pede para nós fazermos. Para nós, primeiramente, o jejum mortifica a tua carne, fortalece o teu espírito. O jejum é para você se fortalecer. Nesse ano de 2020, temos jejuado muito, sim, porque há necessidade de estarmos jejuando, estamos em guerra, amém? Aleluia. Neemias, ele jejuou por vários dias e orou, e ele intercedeu pelo seu povo. Irmão, pensa bem, quem está lá no caos, quem está lá sendo destruído, quem está na miséria, no sofrimento, é que tem que jejuar e orar. Mas Neemias está no palácio, ele não precisava jejuar nem orar, porque com ele estava tudo bem. Mas ele não está preocupado só com ele está se preocupando com os irmãos dele, amém? Aleluia! E esse é um segredo para reedificar o muro, porque Neemias agora ele vai se colocar como intercessor. Aleluia! A Bíblia diz, querido, que Deus procura os intercessores. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, procurei alguém que se colocasse na brecha no muro e não encontrei. O que é se colocar na brecha? É você interceder. O que é se colocar na brecha? É você interceder por uma pessoa, orar por uma pessoa, ou várias pessoas, ou uma situação. A Bíblia diz então que Deus está procurando os intercessores. Assim como foi Moisés, um grande intercessor Moisés. Assim como foi Neemias, assim como foi Esther, assim como foi Jeremias, assim como foi Ezequiel, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele intercedeu pelos apóstolos, ele intercedeu por nós. A Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre nós e Deus. A Bíblia diz que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Deus, querido, não está procurando cantores, atores, artistas, vice-querubim. Não, Deus não procura essa categoria de pessoas. Porque tem gente que na igreja, pastor, eu quero ser isso, quero ser aquilo, quero ser um querubim ungido, quer ser vice-deus, irmão. Ela quer holofote, quer aparecer, quer sair no Facebook, nas redes sociais. Deus não está procurando esse tipo de pessoa. Deus também não procura apóstolos, nem profetas, nem evangelista, nem pastor e nem mestre. A Bíblia diz que essa categoria de pessoas ele deu à igreja. Efésios 4:11 diz assim, ele deu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelista, outro para pastores e outro para mestre. Ele deu à igreja, mas procurando, Deus procura 3 categorias de pessoas na Bíblia.
Deus procura os servos fiéis, os intercessores, os verdadeiros adoradores. É isso que Deus está procurando, querido. E se você deseja o episcopado, excelente obra deseja. Não há mal nenhum você querer servir ao Senhor em um dos 28 dons que tem na igreja. Mas antes de tudo, procure ser servo. Procure ser um servo fiel ao Senhor. Posso ouvir um amém? Neemias, querido, quando ele recebe essas notícias, ele não foi buscar o governador, ele não foi buscar o rei, ele não foi buscar homens, ele foi buscar quem? A Bíblia fala que ele foi buscar o Deus dos céus. Quando as notícias ruins chegam, querido, busque em primeiro lugar o Deus dos céus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Com muita humildade. E Neemias, antes de ser servo do rei, ele era servo de Deus, ele entendeu o seu chamado de servir. Presta atenção, querido. Para você reedificar os muros da tua vida, você tem que entender o seu chamado. E o seu chamado é servir. Deus não te chamou para você ser servido. Deus nos chamou para servir. Aleluia. O grande problema na igreja de Cristo na terra é que tem muitos para ser servido e poucos para servir. Hoje nós temos na igreja muito faraó e pouco José. Faraó são aqueles que querem ser servidos. E José são aqueles que querem servir. Que nesta noite, em nome de Jesus, o Senhor nos levante como José, como Neemias, que entendemos o nosso chamado de servir. Aleluia, glória a Deus. Neemias então, ele adora, ele reconhece a soberania de Deus, ele reconhece o poder de Deus, ele conhece a fidelidade de Deus. Neemias no capítulo 5, ele está reconhecendo, o versículo 5, a justiça de Deus, a bondade, o seu amor. Ele reconhece, irmão. E agora Neemias, ele começa, sabe o quê? Antes de pedir qualquer coisa para Deus, antes de pedir a reedificação dos muros, Neemias começa a adorar a Deus. Neemias começa a adorar os atributos de Deus. Nunca entre na presença de Deus só para pedir. Não, irmão. Entre na presença dele para adorar, interceder, agradecer. E depois você pede. Tem gente que só vai buscar Deus para pedir. Não, irmão. Nós temos que buscar a Deus primeiro para adorar. E Neemias então começa a adorar todos os atributos de Deus. Deus tem muitos atributos, amém? Muitas qualidades. Deus, ele é soberano. Deus é poderoso. Deus é fiel. Deus é justiça. Deus é bondade. Deus é amor. Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é onipotente. Ele tem todo o poder. Aleluia. Deus cura. Deus salva. É um Deus presente. É um Deus que é o Senhor da guerra. Ele é perfeito. Ele é um Deus de graça. Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus abençoador. Ele é um Deus de sabedoria. Ele é um Deus eterno. Ele é santo, santo e santo. Só aqui eu falei para você 24 atributos de Deus. Tem muito mais. Falei só 24. Aleluia. Então Neemias, ele começa agora a clamar. Depois que ele adorou, agora ele vai clamar. Aleluia. E Neemias está orando, clamando, crendo que Deus vai ouvir a sua oração, crendo que Deus vai responder a sua oração, querido. Aleluia. Crendo que o Senhor está vendo tudo o que está acontecendo. Assim, quando Moisés estava na sarça, o povo de Israel estava preso 400 anos.
400 anos o povo pensou que Deus tinha se esquecido do seu povo. Talvez você passe lutas, irmão, que você pensa, Deus esqueceu de mim, Deus não está me vendo, por que eu estou passando tanta coisa assim? Mas Deus chama Moisés, fala, Moisés, diga para o meu povo, que nesses 400 anos, eu não esqueci deles não. Diga para o meu povo, que eu tenho visto a dor deles, eu tenho visto a aflição, eu tenho visto o sofrimento, eu tenho visto a opressão. Moisés, desce lá e fala para o meu povo, que o grande eu sou, está te enviando, eu vou livrá-los do Egito, eu vou livrá-los da escravidão, e eu vou fazer o meu povo prosperar, eu vou levar o meu povo para uma terra que mana leite e mel. Moisés, diga para o meu povo, que eu estou descendo para livrá-lo, eu estou descendo com a minha boa mão e poderosa mão, e darei vitória para o meu povo. Moisés, diga para o meu povo. Só que Deus não está falando mais com Israel nem com Moisés, Deus fala comigo e com você. Ele tem visto a tua dor, Ele tem visto a tua aflição, Ele tem visto o teu sofrimento. Assim diz o Senhor, você que tem perguntado, passado por situações, tem questionado, tem clamado, não tem entendido por situações que você anda passando, mas o Senhor manda te dizer nesta noite, eu tenho te observado, eu tenho te assistido, eu tenho visto, eu vejo a aflição, a opressão, a dor, eu tenho visto as tuas lutas, eu não me esqueci de você, eu não me esqueci das promessas que eu tenho para você. Hoje eu te trouxe aqui para te livrar, hoje eu te trouxe aqui para te levar numa terra boa, larga, aleluia, numa terra que mana leite e mana mel. Hoje eu desço para te livrar dessa fortaleza, dessa escravidão, para você reedificar os teus muros. Aleluia, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a Bíblia diz que Neemias, ele começa a orar de dia e de noite. E Neemias não fica orando, irmão, só para ele. Aliás, ele está orando tudo, menos para ele. Ele está orando pelos seus irmãos, orando pelo povo, orando por Jerusalém. Neemias, ele não é egoísta, ele ora por todo Israel, querido. E a hora que Neemias está intercedendo pelo seu povo, Neemias, então, ele começa a confessar os pecados. E é interessante que Neemias não fala assim, Senhor, perdoa os pecados dos meus irmãos, perdoa o pecado de Israel, porque você sabe que quando Israel pecava, Deus castigava. Quando Israel se arrependia, Deus abençoava. Neemias, quando ele vai confessar os pecados, ele se coloca junto, ele se coloca dentro. E ele começa a reconhecer não somente os erros do seu povo, mas Neemias começa a reconhecer os seus erros também. Neemias agora, querido, faz uma oração intercessória, se incluindo nos pecados, no arrependimento. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, quando você orar pela sua igreja, pela sua cidade ou pela sua nação, se inclua junto. Ah, Senhor, perdoa os pecados de todos os brasileiros, de todo o Brasil. Não, Senhor, perdoa os nossos pecados, porque nós somos brasileiros também, amém? A dor deles é a nossa dor, querido. O sofrimento deles é o nosso sofrimento. Nós somos um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Então Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, nos perdoa do pecado da idolatria, do pecado da prostituição, do pecado da corrupção. Ah, pastor, mas eu não sou idólatra, eu não sou corrupto e eu não sou prostituto. Mas, irmão, o pecado do Brasil é o nosso. Nós temos que pedir perdão, como Neemias fez. Todas as vezes que você for interceder, perdoa-nos, Senhor. Como intercessor, você se coloca na brecha. Nós temos que interceder, se colocar na brecha no lugar da nossa nação, porque todos nós somos brasileiros, como Daniel fazia. Daniel, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia, irmão. E quando Daniel orava, ele também estava no palácio, ele era muito bem de vida, mas quando ele ia interceder, ele falava, Senhor, perdoa porque nós pecamos. Senhor, perdoa porque nossos pais pecaram. Senhor, perdoa porque eu pequei.
Neemias está falando, Senhor, eu pequei, meus pais pecaram, nós pecamos, eu estou buscando ao Senhor, nos perdoa. E nos versículos finais, a gente vê que Neemias ora a justiça de Deus e a fidelidade do Senhor. E agora Neemias vai clamar pela misericórdia do Senhor. Lembra que eu falei dos 24 atributos? Misericórdia, fidelidade e a justiça de Deus. No versículo de 8 a 10, agora Neemias, ele vai orar nos atributos de Deus. E Neemias então, ele entende e começa a declarar, Senhor, o teu povo desobedeceu, por isso foi castigado. Mas agora, Senhor, nós estamos nos arrependendo, nos abençoa. Sabe por quê, irmão? Olha aqui para mim, Deus se move pela palavra, não é pela situação, é pela palavra que Deus se move. Alguns irmãos, eles esquecem da palavra. Se você não tiver a palavra de Deus como fundamento da sua fé, da sua vida, não tem como você reedificar os muros. Ah, pastor, mas eu tenho dons. Tudo bem, querido. Ministre nos dons, se mova nos dons, use os dons, mas não se apegue nos dons. Você tem que estar firmado na palavra de Deus. Porque quando vem o vento, não são os dons que te segura é a palavra. Quando vem a tempestade, não são os dons que te seguram, o que segura é a palavra, querido. Aleluia, nosso fundamento tem que ser a palavra de Deus. Aleluia. Não se esqueça da palavra. Nessa caminhada cristã aí, sei lá, mais de 15 anos já, amor. Nem sei, perdi as contas. 20 anos já, né? Tu disse que sim, até quantos anos eu tinha, irmão? Mas essa caminhada, a gente viu muita coisa. Eu conheci pessoas, irmão, que tinham dons maravilhosos. Dons da pessoa olhar para você e revelar toda a sua vida, só coisa de você e Deus saber. Revelava até o número do seu RG sem te conhecer. Só que muitas vezes, essas pessoas com esses dons, mulheres de Deus, homens de Deus, às vezes na área financeira não fluía. E muitas vezes no começo do meu ministério eu questionava a Deus, falava, Deus, ela é tua serva, olha como ela está numa vida tão difícil financeiramente falando, assim, uma casa muito humilde, irmão, dependendo de comida que os outros davam para comer, uma serva de Deus, irmão. Eu falo, Deus, mas ela é tua serva, por que ela passa tanta necessidade às vezes, tanta luta, sabe por quê, irmão? Às vezes as pessoas se apegam aos dons e esquece da... A pessoa é tão usada por Deus que ela se apega ao dom. Ah, Deus me usa, é de Deus, mas ela esquece dos fundamentos da palavra. Aonde Jesus venceu o diabo no deserto? Nos dons ou na palavra? Na palavra. Então nós temos que estar firmado na palavra. Aleluia, se mover nos dons, mas o nosso firmamento tem que ser a palavra do Senhor. E para finalizar, para a gente ir para o final, queridos. A Bíblia diz que Neemias era o copeiro do rei. Neemias, toda bebida antes do rei tomar, ele tinha que provar. Chegava água para o rei, Neemias tinha que tomar antes. Gostou da encenação que eu fiz para eu tomar água que eu estava com sede? Deu certinho, né? Porque se tivesse envenenado, quem morria era o copeiro, não era o rei. Então o copeiro era um homem de confiança do rei. Um homem que o rei podia confiar a sua vida. Neemias era esse homem. E Neemias então ele pede com humildade. Senhor, estejam atentos os seus ouvidos, Senhor. Olha a oração de Neemias agora. Senhor, esteja atento os seus ouvidos. Aleluia. E Neemias pede agora para o povo dele prosperar e para Neemias prosperar. Porque agora Neemias entende um chamado. Neemias entende que ele precisa ir até Jerusalém para construir os muros. Porque ninguém em Jerusalém e ninguém em toda a terra tem ânimo para reconstruir os muros. E Deus agora está levantando um homem na terra chamado Neemias, com a missão de reedificar os muros de Jerusalém, de reconstruir as portas, os muros, reconstruir todos os muros de uma cidade santa. Este é o homem que nós estamos falando. Olha a missão dele.
Então Neemias começa a falar: Senhor, me dá, faz eu prosperar, faz eu ter êxito diante do rei. Porque Neemias, para sair do palácio, ele não pode sair do palácio sem a permissão do rei. Então, se Neemias falasse para o rei: rei, eu preciso ir para Jerusalém, reconstruir, Deus está me mandando. Se o rei falasse não, Neemias não poderia ir. Então Neemias, ele ora, ele chora, ele jejua, e agora ele está orando para que Deus faça ele prosperar, para ter êxito na sua missão de reconstrução, na sua missão de reedificação. Aleluia, queridos. E hoje, essa é a mensagem que Deus tem para nós. Deus te chamou aqui, eu vou chamar o grupo de louvor, que vai ministrar o louvor. Deus te chamou aqui nessa noite, para liberar uma palavra para a tua vida de reconstrução, de reedificação. Hoje, irmão, é hoje, não é domingo que vem. Aleluia, domingo que vem a gente vai continuar falando de Neemias, como ele fez para reedificar os muros. Mas começa hoje essa reedificação, essa reconstrução. Mas olha, não é por merecimento, presta atenção. Não é por merecimento, é pelo quê? Pela graça. O que é a graça? É um favor imerecido. A graça de Deus. Graça é isso, querido. Não é porque você merece, porque você é bonitinho, porque você faz tudo certinho. Senhor, eu mereço ser abençoado. Senhor, eu mereço ter êxito. Senhor, eu mereço ter prosperidade. É pela graça de Deus. A graça, que é o favor que nós não merecemos, é a graça, aleluia. Deus deu Jesus pela graça, nós não merecíamos, mas pela graça Deus deu seu Filho amado para morrer por nós naquela cruz. Então é pela graça, porque Deus te ama, porque Deus quer te abençoar. Então é pela graça, amém? Se coloque em pé em nome de Jesus para nós orarmos. Aleluia. Pode soltar. Nós vamos colocar essa canção.